Olá a todos. Essa apresentação é basicamente voltada para estudantes de medicina e de outras áreas de saúde, para residentes, para profissionais de saúde, médicos, outros profissionais de saúde, principalmente aqueles que não têm ainda muita prática em fazer pesquisa na literatura voltado para responder uma questão da prática clínica. Observem, essa apresentação que eu estou fazendo de pesquisa usando basicamente o PubMed não é voltada para uma revisão sistemática ou uma meta-análise para um trabalho que para ser publicado, mas é aquela questão do dia a dia, aquela dúvida que nós temos no dia a dia e que é importante fazer uma pesquisa na literatura para buscar informação, para buscar resposta à nossa dúvida. Ok? Muito bem, então vamos lá. Aqui estão listados passos ou etapas para a pesquisa da literatura, visando responder uma questão do dia a dia da prática médica. Descreva a questão clínica, num formato que nós vamos mostrar, chamado de PPR. Escolha os termos da pesquisa. A pesquisa faça de uma forma sequencial. Documente para uma possível atualização da pesquisa. E o quinto passo, a etapa, seria a seleção do artigo ou dos artigos para leitura e análise. Passo 1, descrição da questão. De modo geral, nos livros de medicina baseada em evidência, a questão clínica é recomendada colocar nesse formato chamado PICO. Tenho proposto simplificar essa sigla de PICO para PPR, sobre o argumento de que nem toda questão envolve uma intervenção e nem, não obrigatoriamente temos que referir qual é a comparação. E passamos, portanto, juntar aqui e chamar de preditor. Forma que a gente tem o primeiro P, identifica o paciente, o segundo do preditor, o segundo P e o R de resultado, que seria correspondente ao evento ou outcome. Aqui está uma questão PPR. Em paciente portador de insuficiência cardíaca com redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, esse é o primeiro P do problema. Será que a introdução do espironolactona ao tratamento da insuficiência cardíaca é o segundo P, o P do preditor? O preditor é algo que pode dizer algo sobre o evento, então contribui para aumentar a sobrevida, que é o R de resultado. Passo 2, escolha dos termos da pesquisa. Para o problema que é insuficiência cardíaca, escolhemos esses termos pela nossa experiência e leitura, parece termos adequados e colocamos entre aspas. Para o preditor, que é espironolactona, o termo está aqui e colocamos também o Dactone, que aparece frequentemente como nome comercial da espironolactona. Para o resultado, que é a sobrevida, colocamos os termos que nos parecem adequados. A questão de tratamento, se aparecerem muitos trabalhos, nós pensamos em utilizar redutores voltados para o tipo de estudo. No caso, ensaio clínico, meta-análise ou uma revisão sistemática de ensaios clínicos. Passo 3, será feita a pesquisa de forma sequencial, baseada no PPR e utilizando o PubMed. Aqui está o endereço para o PubMed e em PubMed clique em Advanced. E verá aberta essa janela do Search Builder. Lembre que estamos fazendo aqui é uma pesquisa para responder uma questão do dia a dia. É um interno ou um residente que tem uma dúvida para responder sobre um paciente que ele está acompanhando. Se for fazer uma pesquisa para uma revisão sistemática, uma meta-análise de um estudo para ser publicado, eu proponho de que escolha o campo All Fields, uma pesquisa aberta. O campo que vamos usar para nossas pesquisas iniciais é esse aqui, título ou abstract, porque a premissa é de que os termos que escolhemos, ele muito provavelmente eles devem constar em título ou abstract de artigos. Como objetivo educacional é que o iniciante se torne cada vez mais qualificado na escolha dos termos que estão em título e abstract, nós não vamos utilizar o mesh. Vamos começar a colocar cada termo do problema, começando por Cardiac Insufficiency. Vamos nessa janela aqui, onde tem título e abstract, colocou, aperta aqui, Add. Aqui, aperte na ponta da setinha e escolha Add to History. Então, essa primeira pesquisa caiu aqui em History and Search Details, e aqui está o número de artigos
com Cardiac Insufficiency em título e abstract. O mesmo com Heart Failure. Escolha Add to History. Colocamos cada item do problema aqui em History Search Details. E o que vamos fazer agora? Cada pesquisa é identificado com um número aqui que vai de 1 até 4 e vamos usar o OR porque queremos qualquer um desses termos do problema. Observe que usamos esse sinal, vamos chamar jogo da velha, junto com o número, sem espaço. Isso é importante. E o OR é em letra maiúscula. Clicamos em Add to History e temos aqui o resultado do número de artigos para o problema. Clicando aqui em Details e quando essa setinha fica para baixo, você vê toda a sintaxe. Vamos agora aos termos do preditor. Aqui estão os termos espironolactone e aldactone para o preditor e fizemos o mesmo procedimento para o problema e obtivemos 305 artigos com aldactone no título ou abstract e 6.142 com espironolactone, título e abstract. Vamos fazer essa combinação usando OR porque a gente quer ou aldactone ou espironolactone. Aqui está o resultado. Combinando 6 ou 7, nós obtivemos a pesquisa 8 com 6.289 artigos. Agora vamos aos termos do resultado, Mortality, Death, Survival, Fatal, e vamos seguir o mesmo procedimento que seguimos para o problema e para o preditor. Então aqui, o que fizemos com mortalidade, aqui está o número de artigos, colocamos os termos um a um, e aqui nós vamos fazer a combinação usando OR. Ao clicar em Add to History, geramos a pesquisa 13, que diz que estamos interessados em qualquer dos termos do resultado, gerando esse grande número de artigos. Concluímos, portanto, as pesquisas para o problema, a número 5, para o preditor, a número 8 e para o resultado, a número 13. Vamos combinar agora essas três usando AND. Está aqui a sintaxe usando AND, 5, 8, 13. Agora, Add to History. Quando juntamos as pesquisas do problema, do preditor e do resultado, obtivemos 587 artigos. Devemos parar isso aí? Se fosse uma revisão sistemática para publicar um trabalho, eu diria, vamos olhar esses abstracts, títulos e abstracts. Mas nós queremos um artigo para lermos de imediato, então 587 é muito. Observe que nossa questão é uma questão de tratamento, então nós vamos estar interessados não em ler qualquer tipo de estudo, mas um ensaio clínico, uma revisão sistemática e uma meta-análise são estudos que mais nos interessam. Então, observe que no PubMed existe um campo chamado Publication Type. Então, se você começa a colocar aqui clínico, ele já mostra que existe esse termo, Clinical Trial. Então, escolha ele, clique em Add e depois em Add to History. Então, você escolheu Clinical Trial em Publication Type, Systematic Review, ou também Publication Type, Meta-análise em Publication Type. O que é que você vai fazer agora? Se interessa para você qualquer um desses tipos de estudos. Então, aqui vem a combinação da 15, 16 e da 17. Desta forma, vai ser gerada uma pesquisa número 18. Aqui está a pesquisa número 18, dizendo que pode ser, você está interessado em tanto ensaio clínico como uma revisão sistemática, quanto uma meta-análise. Agora, você vai querer reduzir essa quantidade de artigo de 587 para um número menor. Então, vai ter que juntar 14 e a pesquisa 18. Clica aqui em Add to History e vamos ver o resultado. Está aqui o resultado. Reduziu de 587 para 106 artigos. Observe que quando você clica aqui em Details e essa pontinha de seta indo para baixo, aparece toda a sintaxe que você tem até esse momento da sua pesquisa. Clicando no lado direito do mouse, você pode copiar essa sua pesquisa. Que tal guardar ela lá no processador de texto, dando um paste? Quem sabe você pode precisar dela posteriormente. E clicando aqui, o PubMed vai lhe mostrar, vai fazer uma listagem desses 106 artigos. Quando começou a olhar, você viu já pelo título que vários artigos não seriam do seu interesse. Você quer, seu paciente tem fração de radiação reduzida, então vários estudos tinha já no título.
que era voltado para pacientes com fração de ejeção preservada. Então já não interessa para você. Então você perguntou, será que eliminando, fazendo uma restrição para trabalhos que não tenha esse no título preserved, será que vai ter uma redução importante de forma a me concentrar nos artigos que realmente me interessam? Bom, como tinha sido guardada aquela sintaxe, né, colocou lá no processador de texto, então fez como se estivesse iniciando uma nova pesquisa, usando toda essa sintaxe. E gerou, foi aquela última sintaxe, gerou aqueles 106 artigos, né, que tem aqueles artigos com preserved que você não está interessado. Então você tem aqui no número 1, na pesquisa 1, aquela com 106 artigos. Veja 2 como é, você fez uma pesquisa em que tivesse preserved no título. Mas olha o que você está fazendo aqui. Você está dizendo que é a pesquisa 1, mas usando not, você está dizendo que não quer que tenha preserved no título. Ok, então você reduziu de 106 para 83. Não foi uma redução assim tão importante, mas de qualquer forma reduziu em 23 artigos. Observe aqui que nessa listagem de 83 artigos não aparece mais esses dois primeiros, né? O primeiro artigo que aparece é esse aqui, da espironolactona, né? Que não tem preserve, aparece esse de comparativa eficácia, né? Mas não aparece esse de sex difference, ok? Tem outro detalhe muito interessante. A literatura está sempre aparecendo novos trabalhos o trabalho da próxima semana pode ser algo que interesse bastante para você. Clique aqui em Actions e que vai aparecer aqui, está escrito aqui, Create Alert. Clique aí em Create Alert. Aparece para você essa janela aqui, toda a sintaxe, e que você pode salvar ela. Coloque um nome para ela, tipo aqui, pesquisa espironolactona. Coloque aqui yes, para você receber novos resultados, novos artigos aparecerem semana que vem relacionados com essa pesquisa. E você vai, se você não tem ainda login e senha do PubMed, aproveite para fazer agora, eu já tenho o meu. Então, você tem o seu e-mail relacionado com esse login e ele vai lhe perguntar com que frequência você quer receber no seu e-mail algum novo resultado, algum novo artigo que apareceu, que pode ser do seu interesse. Então, se você quer dizer, vai dizer aqui se você quer receber todo mês, se você quer receber semanalmente, que dia da semana que você quer receber. Isso é interessante. Não é obrigado, mas pode ajudar se quiser colocar todos os passos que foram seguidos nessa pesquisa da literatura, tipo no processador de texto, pode ajudar bastante se depois quiser fazer alguma modificação numa pesquisa posterior. O próximo passo é selecionar um artigo para leitura e análise. Aí é uma boa hora de olhar os abstracts, né? Então você pode solicitar ao PubMed para listar agora com os abstracts, né? Esses dois abstracts me chamaram a atenção, parecem artigos interessantes para uma leitura inicial. Fiz algumas marcações aqui de pontos que me chamaram a atenção nesses dois artigos e selecionei esse aqui para uma leitura inicial. Se um estudante, um interno, um residente vai apresentar esse artigo numa sessão, por exemplo, no Journal Club, ele vai explicar por que ele escolheu esses artigos, vai fazer uma análise desse artigo, né? Se ele responde por que acha que esse artigo responde à questão clínica que foi colocada lá no início, né? Vamos facilitar esse estudante colocando um checklist, né, de pontos em que ele vai avaliar no estudo dessa natureza, que é um ensaio clínico, quais são os pontos relacionados, por exemplo, com risco de vieses, que aspectos são importantes para avaliar os resultados, se precisa fazer alguma análise adicional para obter informação ainda mais relevante dos resultados e a aplicação desses resultados para a prática com os pacientes. Ok, pessoal, chegamos aí ao final. Observe que nós trabalhamos com uma questão de tratamento, né? Se fosse uma questão, por exemplo, de diagnóstico, uma questão de fator de risco, eu tenho aulas também para esse tipo de questões,
vai ser diferente. Você não vai ter uma questão de diagnóstico e fazer nos critérios, por exemplo, de seleção de artigos, ser basicamente ensaio clínico. Né? Da mesma forma, se você estiver lidando com um fator de risco, né? Um fator prognóstico, você vai preferir um estudo de coorte prospectivo. Tá certo? Então, aprendizado requer prática. Então, se vocês usam a prática de vocês para levantar questões, colocar nesse formato aqui que nós colocamos aí do PPR, né, se tornar cada vez mais capazes da busca de termos, né, e fizer uma pesquisa com essa metodologia, vocês vão ficar cada vez mais eficientes na, na pesquisa de literatura e ampliar o conhecimento, que é importante, né, nas práticas de saúde. Então, até mais. Né? Tudo bem.